Agora, vamos começar agora. Bom, então hoje, aqui o grupo de pesquisa, política e tributação, tem uma enorme satisfação de trazer o subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, Dr. Jonathan Oliveira. Tivemos a oportunidade de chegar até o Dr. Jonathan através do superintendente da Receita, também através do Dr. Alexandre Rego, que só nos teceu comentários muito elogiosos, né? Não apenas quanto à capacidade técnica do Dr. Jonathan, mas também como uma pessoa muito querida na categoria, uma pessoa muito estimada, respeitada na categoria, uma trajetória, inclusive, ligada à parte de informática na Receita Federal. Então é isso, desde os anos 80, auditor da Receita Federal, não é, doutor Jonathan? Fale um pouquinho sobre a sua trajetória e nos coloque dentro da estrutura, da organização e do funcionamento da Receita Federal, por favor. Muito obrigado. Pois não, professor Hélio. Primeiramente, eu desejo uma boa noite a todos, que esta live, este evento seja frutífero, produtivo e corresponda às expectativas de todos. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, é uma satisfação podermos participar deste evento, diante do seu alcance, né, da representatividade que tem no seio da classe jurídica. Então, saibam todos, saiba, professor Hélio Orem, que é uma satisfação para nós podermos colaborar neste evento. A Secretaria da Receita Federal, que 2 anos atrás completou 50 anos, já é uma cinquentenária, atualmente tem 52 anos, é a instituição encarregada de arrecadar, cobrar, monitorar, interpretar as normas tributárias no plano dos tributos federais no país. Essa instituição, ela, em função da diversidade, da amplitude de tributos, das bases de incidências que os tributos sob a sua governança incidem, ela já apresenta aos senhores a sua grandeza de atuação. Temos em torno de 20 mil servidores com representações nos Estados Unidos, a didância tributária nos Estados Unidos e em 3 países da América do Sul. Então, é uma grande corporação pública que presta serviços os mais diversos, tanto de atendimento ao próprio cidadão, sociedade em si, que eu digo exatamente nesse período da pandemia, no qual a Receita Federal exerceu importante papel na questão do pagamento do auxílio emergencial, a partir do seu cadastro de cidadãos que se enquadravam nos requisitos estabelecidos em lei para gozo do benefício. Mas a atividade primordial da Receita Federal é arrecadar. Não apenas arrecadar, porque também temos como ações que formam a nossa missão institucional, a verificação do controle da correta apuração dos tributos pelas empresas e pelos contribuintes. No caso, esta ação de controle, de monitoramento da regularidade na apuração do tributo recai sobre a área da fiscalização, a subsecretaria de fiscalização, a qual eu sou o responsável. Temos também a subsecretaria de arrecadação e cadastro, que se encarrega tanto de viabilizar os meios necessários para a arrecadação, dando orientações ao contribuinte, permitindo o contribuinte ter acesso a aplicativos, a programas de informática que facilitem a apuração dos tributos e o seu pagamento.
inclusive mediante parcelamento de tributos. E também, ainda na área da Subsecretaria de Arrecadação, temos uma atividade que guarda forte conexão com o tema da nossa live, que é exatamente a questão da restituição, do ressarcimento e da compensação de créditos tributários na forma da legislação, mais precisamente na forma da Lei 9.430. Também temos uma área que cada vez se mostra mais relevante nesse cenário da globalização, que é a área da administração aduaneira. É esta área da administração aduaneira que se encarrega não apenas do controle e da repressão ao contrabando, ao descaminho, mas também, e como temos acompanhado e visto com uma habitualidade nos meios de comunicação, a repressão ao tráfico de entorpecentes e de mercadorias ilícitas. Então, a Subsecretaria de Administração Aduaneira, ela tem entre as suas atribuições e competências a facilitação de ações voltadas para o comércio exterior, importação e exportação, e também a repressão ao comércio, ao trânsito, à circulação em território nacional de produtos ilegais, produtos ilícitos ou de consumo não autorizado pelos órgãos de regulação. Também temos uma área que é vital para uma boa administração tributária, que é a área de tributação. A Subsecretaria de Tributação, ela se encarrega de editar os atos normativos e os atos interpretativos, entre outros, necessários para esclarecer aspectos da legislação vigente que requeram e estejam no campo interpretativo da administração tributária. Nesse sentido, a Subsecretaria de Tributação edita soluções de consulta, soluções de divergência, que são institutos, são atos administrativos que são editados quando provocados pelo cidadão ou até mesmo por um servidor da Receita Federal, que tem uma dúvida sobre algum aspecto relacionado às normas gerais do direito tributário ou na aplicação da legislação do direito material em relação a um tributo específico. Então, é a área de tributação que tem o encargo de editar atos interpretativos ou normativos. Entre outros também, o setor de tributação tem o encargo de acompanhar as decisões, quer judiciais ou administrativa, referente aos tributos constituídos em procedimentos de fiscalização e que sejam objeto de impugnação ou de recurso. Então, a área de tributação faz esse monitoramento, tanto nas instâncias administrativas, as delegacias de julgamento e o CARF, em segunda instância, como também no próprio Poder Judiciário. Aqui é importante ressaltar que esse acompanhamento das decisões administrativas judiciais não é uma ação concorrente com as ações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é o órgão que tem o encargo de representar judicialmente a Fazenda.
Aqui é tão somente um acompanhamento. E para que este acompanhamento? É exatamente para modernizar as ações internas do fisco, inclusive a da fiscalização, no sentido de nos dar o retorno. Exatamente se o crédito tributário que está sendo constituído de ofício está sendo recepcionado e mantido na instância julgadora, nas instâncias julgadoras, quer no plano administrativo, quer no plano judicial. Então, vejam os senhores o alcance, a ramificação que tem a Receita Federal em ações as mais diversas. Isso, para finalizar, eu não citei ainda que tem a subsecretaria que cuida da parte tecnológica da Receita Federal. Essa subsecretaria que cuida da parte tecnológica talvez seja para muitos o braço mais visível da Receita Federal. É ela, em conjunto com as áreas fins, arrecadação, fiscalização, tributação, que edita os programas do imposto de renda. As escriturações do Sistema Público de Escrituração Digital, do SPED. Então, toda essa estrutura, esse suporte de TI tecnológico que a Receita Federal disponibiliza para a sociedade é concebido pela Receita internamente, por nossos técnicos, nossos especialistas, com uma verdadeira, digamos assim, obsessão em cada ano facilitar mais ainda o preenchimento, a apuração dos tributos pelos contribuintes, quer sejam as pessoas naturais ou as pessoas jurídicas. Então, em linhas gerais, a Receita Federal atua em 5 áreas distintas que não atuam de forma isolada. Elas se interagem, elas convergem para termos uma ação única e integrada. Não são áreas autônomas, são áreas que se especializam num determinado processo de trabalho, mas tem que estar integrado e convergente com as outras áreas, de forma que as ações que a sociedade espera da Receita Federal possa ser adequadamente executada. A Receita Federal, além de ter essa segmentação por áreas, ela também tem uma segmentação, digamos assim, geográfica. Ela tem representações em 10 regiões do Brasil. Temos 27 unidades da federação, sabemos todos. Se fôssemos instituir uma representação regional, no nosso caso o nome é a superintendência, em cada uma das unidades da federação, isso aí iria envolver muita mão de obra, uma estrutura gigantesca, que poderia até ser que não resultasse em uma melhor eficiência e efetividade na prestação de serviço público. Então, foi feita uma divisão em 10 regiões geográficas do Brasil. No caso específico do Nordeste, por exemplo, temos 3 regiões fiscais. A 4ª região fiscal, que alcança os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. A 3ª região fiscal, o Ceará, o Maranhão e o Piauí. A 5ª região fiscal, o estado da Bahia e de Sergipe. Então, aqui no Nordeste temos uma região com mais de um estado, já no Sul temos regiões com um único estado, como São Paulo, face à sua relevância econômica. É um estado que responde por um pouco mais de 40% do PIB, então tem uma relevância e temos uma região específica para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, junto com o Espírito Santo. Então, temos 5 áreas de atuações: tributação, arrecadação, fiscalização, administração aduaneira e de TI, de logística. E essas 5 áreas, elas têm ramificações em 10 superintendências regionais no Brasil.
que, por sua vez, também se comunicam. Então, é um processo integracional efetivo que é estimulado, faz parte, inclusive, das diretrizes estratégicas da Receita Federal, a integração interna e também a integração externa, conversar com o contribuinte. Temos uma coordenação na área em que eu atuo, que é a Subsecretaria de Fiscalização, temos uma coordenação específica para acompanhar, monitorar e ter interlocução com as grandes corporações e os grandes contribuintes, pessoa física, que é a coordenação de monitoramento de maiores contribuintes. E esse maior contribuinte é definido em função da sua relevância econômica ou de renda. Então, nas 10 regiões, temos especialistas que ficam diuturnamente acompanhando e monitorando o fluxo normal de pagamento de tributo e quando identifica uma potencialidade de alguma inconsistência, uma queda de arrecadação em determinado setor ou em determinada empresa, entra em contato com a empresa, faz reuniões de conformidade, no sentido de identificar exatamente o motivo de uma arrecadação setorial ou individual aquém da expectativa, aquém dos níveis de recolhimentos históricos. Então, veja, é um processo de interlocução com o sujeito passivo que não se pauta em ações de controle, em ação de poder de polícia, impositiva, coercitiva. Cada vez mais a Receita Federal, o seu corpo técnico, está investindo em migrarmos para um conceito cada vez mais moderno de administração tributária, que é o que tem como principal motor a conformidade tributária. Facilitar e dar os recursos necessários para o contribuinte apurar adequadamente os seus tributos. Não é atuar em cima do contribuinte com o fito de punir, mas sim com o fito de antecipar uma eventual inconsistência, de forma que o cidadão ou a empresa não se sujeita a uma penalidade. Então, esse é o novo motor da atuação da Receita Federal. Orientar o contribuinte e dar o suporte de TI necessário. Observem, hoje nós conseguimos fazer a declaração de imposto de renda sem precisar a gente sair colhendo documentos. De acordo com o perfil do contribuinte, ele consegue, ao recuperar no sistema da Receita Federal a declaração pré-preenchida, todos os elementos necessários para ele apurar o tributo em definitivo. A minha escrituração, desculpe, a minha declaração que eu fiz, eu não precisei digitar nenhuma informação adicional de renda, porque eu só tenho uma única fonte, só trabalho assalariado, já estava na DIF informado quanto eu percebi ao longo de um ano, quanto foi retido e quanto foi descontado de contribuição previdenciária. As despesas médicas já são informadas pelas operadoras de plano de assistência à saúde, pelos hospitais, pelas clínicas, à Receita Federal. Então, o que a Receita Federal faz é coletar no seu volumoso banco de dados todas as informações que devam constar na declaração do contribuinte pessoa física e fornecer para ele gratuitamente. Isso para o cidadão, isso é um fator de segurança, de tranquilidade, porque ele não fica em dúvida se ele está preenchendo a informação correta, porque quem está preenchendo por ele é o próprio fisco. Então, isso, talvez, muitos dos que usam essas ferramentas não tenham noção, mas nós somos, nesse aspecto, o país mais evoluído tecnologicamente do mundo em relação a notas fiscais eletrônicas e em relação à declaração
do imposto de renda das pessoas físicas. Estamos carreando esforços nesse momento para daqui a 1 ou 2 anos termos igual funcionalidade estendida para as empresas, de dar às empresas as informações necessárias para proceder à escrituração dos tributos com mais segurança, porque já sabe, a priori, quais as informações que devem constar, porque iremos repassar às empresas. Então, em linhas gerais, são essas as principais ações que se destacam na Receita Federal, e eu creio que serviu para já os senhores terem uma visão mais detalhada, mais analítica da Administração Tributária Federal do Brasil. Então, doutor Jonathan, eu agradeço. Só em resumo, nós temos 5 subsecretarias, 10 divisões regionais. Sim. E temos aqui o senhor, quer dizer, uma pessoa que desenvolve a sua carreira de auditor desde o início dos anos 80. Eu queria que falasse um pouco sobre essa brilhantíssima trajetória, como é que, ligada à área do PIS, do PASEP, que teve recentemente uma decisão muito importante, 2 decisões, né, importantes do Supremo Tribunal Federal, mas também ligada à área de informática. Queria que falasse um pouco da sua trajetória na Receita Federal, por favor. Pois não. Alguns eventos que eu já participei e os organizadores pediam para dizer, me dê, por gentileza, o seu currículo. Eu digo, eu posso definir agora? Depois não. Pois faça consignar na minha apertação que eu sou um servidor da Receita Federal com muito orgulho. Pronto. Como é muito evento, eu gosto de me apresentar. Isso é importante, não são meras palavras, mas retrata e espelha o meu sentimento genuíno de como eu me vejo na instituição Receita Federal. Foi o meu primeiro e deve ser o meu único emprego. Eu já tenho tempo de me aposentar, né? Gosto do que faço, né? E continuo trabalhando, colaborando no que eu posso para um pouco, da minha parte, do esforço de cada um, que a gente vai fazer um Brasil melhor. Aqui eu estou falando isso sem qualquer viés partidário, ideológico. Nós temos que amar o nosso mundo, quer seja a nossa família, quer seja a nossa organização, quer seja onde estudamos, no meio acadêmico, quer seja o nosso estado, o nosso país, não importa quem está. Então, temos que valorizar e defender o nosso mundo, é uma forma de valorizarmos e defendermos a nós mesmos. Eu ingressei na Receita Federal em 1982, no próximo ano, em abril, irá fazer 40 anos, e interessante, professor Hélio, que eu ingressei ao acaso. Eu tinha terminado o curso de administração, estava fazendo economia, e lendo no jornal sem querer, li que no dia seguinte ia encerrar a inscrição para um concurso da Receita Federal. Eu parei, digo, eu vou fazer esse concurso, já sou formado em administração, e fui fazer assim sem maiores pretensões. Fiz a prova, passei, e eis que a vida da pessoa toma um rumo totalmente inesperado. Eu nunca pensava em ser professor, pensava em ser professor de inglês, que eu tinha um curso de inglês na época, né? E terminei sendo auditor da Receita Federal, me identifiquei muito, isso é muito importante, não importa aonde nós estejamos trabalhando, que a gente se identifique com a instituição, porque uma vez tendo essa conexão, essa sinergia, nós vamos dar o melhor de nós vamos trabalhar com mais satisfação, isso faz bem à alma e, de certa forma, blinda o corpo. Algumas das doenças nossas são psicossomáticas, né? Então é importante nós termos essa visão proativa e positiva do mundo onde interagirmos, porque se pararmos para pensar, muito do contexto de nossa existência, do nosso momento atual, tem a ver, ou a grande maioria, com as nossas próprias ações e atitudes. Então, nesse sentido, é importante que a gente seja sócio e parceiro de nós mesmos,
e para vivermos melhor, e quando mais adiante formos olhar o retrospecto da nossa trajetória, a gente vê e concluir com satisfação que a gente teve uma vida coroada de êxito. Só depende de nós, de cada um de nós. E na Receita Federal, eu sempre tive essa visão de incorporar, em primeiro lugar, os valores maiores da organização, trabalhar para a organização, não para o meu conforto, para a minha comodidade. Porque o salário de um servidor público, quer seja da Receita Federal ou de qualquer outra instituição, não é pago pelo governo, é pago pelo cidadão. Então, nós temos a obrigação de dar o melhor de nós para a sociedade. Afinal, nós somos servidores públicos, servimos ao público. E estou na área da fiscalização há 35 anos e já atuei, a princípio, bastante na parte de imposto de renda das empresas, inclusive na elaboração do primeiro manual de fiscalização. Mais adiante, elaborei com outros colegas. Ninguém faz nada só neste mundo, né? Com outros colegas, com uma equipe muito competente, os sistemas de auditoria na Receita Federal, que na época foi muito importante para o fluxo de trabalho da fiscalização. Tivemos em 2002 uma mudança na estrutura de apuração do PIS/PASEP, e em 2004, 2 anos seguidos, a COFINS, e diante dessa mudança que saiu do regramento da regra geral da cumulatividade para o novo regramento da não cumulatividade, com uma série de especificidades na lei, me chamou a atenção. Eu sempre gostei de desafios, de coisa nova, e vi aí uma fronteira de conhecimento e de atuação que eu me voltei para ela. Terminei, desde então, de 2002 em diante, atuando muito no segmento, no universo, digamos assim, da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Inclusive, em função exatamente dessa minha especialização no PIS e na COFINS, e também de já ter desenvolvido uma ferramenta de auditoria para os fiscais da Receita Federal, antes, que me foi atribuído o encargo de construir a escrituração do SPED para apuração do PIS/PASEP da COFINS, a FD Contribuições. Então, foi um encargo que me foi imposto em 2010, eu abracei, tive medo, a gente tem medo de tamanha responsabilidade, mas eu tinha ali a convicção que, com uma equipe, todos pensando no sentido de construir, então iríamos, sim, corresponder às expectativas. E deu certo. Em 2018, eu fui convidado e aceitei para ser assessor do secretário Jorge Racide. Continuei ao longo de 2019 com o professor Marcos Sintra. Entre a saída de um e o outro, eu escapei de um infarto, escapei da morte, né? Isso aí valorizou mais ainda eu trabalhar. Eu cheguei desfalecido no hospital em 31 de dezembro de 2018, e aí eu vi que a gente deve procurar fazer o que a gente ama, o que nos dá motivação para acordar e ser útil nessa vida. E aí eu continuei, podia me aposentar com um infarto em 2018, mas eu digo, não, pelo contrário, eu não vou trabalhar, que é o que eu gosto de fazer. E continuei desde 2019, que eu estou como subsecretário de fiscalização. É um cargo de muita responsabilidade, toca e conduz a fiscalização, mas eu lhe digo que não me cansa, nem me vai ser fato gerador de um novo infarto, porque a equipe é boa. Então, temos uma equipe de aproximadamente 2.000 auditores, muito focados, né, no trabalho que faz, então é gratificante. E estamos aí nesse processo de constante renovação da Receita Federal. E como eu pontuei ainda há pouco, essa renovação passa exatamente
em prestar um melhor serviço à sociedade, facilitando o cumprimento espontâneo da obrigação tributária pelos contribuintes. Pois bem, então, doutor Jonathan, chegamos ao ponto, né? Ao ponto central do nosso encontro. O Supremo Tribunal Federal decidiu duas lições extremamente importantes sobre a exclusão da base de cálculo do ICMS, do PIS e da COFINS, e também a partir de que valores esses cálculos deveriam ser efetuados para efeito de devolução aos contribuintes. O que eu lhe peço que digamos, a metodologia base aqui do grupo de pesquisa é nós procurarmos escutar todos os lados. Não é? Então, no caso, eu queria escutar a Receita Federal, através do senhor, e queria também, porque eu sei que conhece profundamente o assunto, que explicasse para a gente as duas decisões do Supremo Tribunal Federal. E no momento posterior, apresentando a postura da Receita Federal, a decisão do Supremo Tribunal Federal, como é que isso será operacionalizado? Cerca de 200 bilhões de reais, é mais ou menos esse número mesmo, que serão devolvidos às grandes empresas. Isso não se aplica à pequena empresa por causa do Simples Nacional. Eu queria que explicasse um pouco para a gente esses momentos. A primeira decisão do Supremo Tribunal Federal, como é que a Receita lidava com o assunto, como é que o Supremo decidiu. A segunda decisão mais recente do Supremo Tribunal Federal, o que é que a Receita defendeu, o que é que o Supremo decidiu, e agora o que fazer para cumprir com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu sei que a gente está com a pessoa certa aqui, você conhece isso profundamente. Por favor, o senhor com a palavra. Pois não. A decisão do Supremo Tribunal Federal com maior impacto na área tributária, aqui o professor Hélio já iniciou aí a referência, o recurso extraordinário 574706, no qual foi discutido, avaliado, julgado, apreciado a questão da exclusão ou não do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. A inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições referidas, elas já integravam a norma legal. Cite-se, por exemplo, tanto a Lei Complementar 7007, como as normas que instituiu o PIS e a COFINS, e, mais recentemente, a Lei 12.973, de 2014, que, textualmente, no artigo 2º, cita que o ICMS, os tributos incidentes sobre a venda, integram a base de cálculo. Isso aqui é importante ressaltar que, como os senhores sabem, a atividade de fiscalização é vinculada. O auditor fiscal, a Receita Federal como todo, não tem a competência para decidir o que integra e o que não integra a base de cálculo. De acordo com o Código Tributário Nacional, a atividade administrativa de cobrança, lançamento, concessão de crédito é vinculada, ou seja, o auditor fiscal ele é obrigado a seguir a lei. Ele não é um julgador. O julgador, quem exerce essa atribuição, são as instâncias julgadoras administrativas judiciais próprias. A administração tributária deve aplicar a lei. Se a lei guarda uma omissão, uma lacuna, uma imprecisão, inclusive constitucional, cabe às partes envolvidas, que pode ser a própria administração, certo? Ou uma entidade empresarial, ou um contribuinte, arguir em juízo esta questão. Mas a Receita não tem o poder de decidir o que integra e o que não integra. Esse conceito é importante de ser esclarecido, porque a vinculação que as áreas da Receita Federal de
fiscalização, lançamento, cobrança, se submete, não é tão somente da lei. É também de regulamentos, de instrução normativa, de um parecer normativo editado pela própria admissão tributária e também das decisões judiciais, com o trânsito em julgado. Então, todo esse arcabouço de atos administrativos judiciais em vigor vincula o auditor fiscal. É importante dizer isso. E, obviamente, o tema que vamos aqui tratar, que é quanto ao ICMS integral não à base de cálculo, como eu falei há pouco, está subscrito numa norma vigente, Lei 12.973. Tínhamos súmulas vinculantes, decisões vinculantes do STJ, neste sentido de inclusão. Então, não cabia à Receita Federal excluir em nenhum momento. Quem poderia definir essa exclusão seria, no caso, o Poder Judiciário. E o tema foi sendo objeto de recurso que subiu até o STF, uma decisão antiga, inicialmente de 2007, veio a ser apreciada, julgada pelo colegiado, pelo Pleno da Suprema Corte, em março de 2017. Aqui não vamos nem entrar, não, é desnecessário entrar essa questão, muito tempo que se passou, é a dinâmica do processo judicial, não nos cabe aqui apreciar, certo? É a dinâmica própria. A pauta, sabemos, do Poder Judiciário é muito extensa, são muitas demandas da sociedade, então termina resultando nisso. Mas a decisão estabeleceu o regramento principal, o ICMS não integra a base de cálculo, ou seja, passamos a ter uma nova definição, um novo paradigma na apuração do PIS/PASEP e da COFINS, que era o quê? Não mais compor a base de cálculo o valor do ICMS. Bem, o que essa decisão do STF foi proferida em 15 de março de 2017 e nesse julgamento que foi finalizado nesta data, a Procuradoria da Fazenda Nacional, que, como eu já citei, é o órgão, a instância que representa judicialmente a Fazenda, arguiu a questão do alcance dos efeitos do que foi decidido a partir da decisão. E, na ocasião ainda do julgamento, os ministros do Supremo entenderam que, a matéria não ter sido tratada no rito normal do julgamento, não iria ser apreciada naquele momento, mas que caberia à Fazenda levantar eventuais questionamentos, inclusive quanto à aplicação temporal, a modulação, a questão da modulação, a seguir. E os embargos só tinham como ser apresentados pela Fazenda Nacional a partir da publicação do acórdão. A decisão foi em 15 de abril, o acórdão foi publicado em 2 de outubro do mesmo ano, 2017, ou seja, o acórdão foi publicado no Diário Jurídico, mais de 6 meses depois. No próprio mês de outubro, a Procuradoria da Fazenda já apresentou os embargos, construídos em cima de 2 questionamentos basilares. A modulação, no qual pleiteava que os efeitos da decisão paradigma do STF só fossem válidos e aplicáveis a partir da apreciação daqueles embargos para frente. E que se definisse qual o critério do ICMS. Se era o do ICMS a recolher, débito menos crédito, ou se era o ICMS destacado em nota fiscal. Apresentou os embargos e, volto a dizer, a decisão foi em 15 de março. Por que a Receita Federal, por que a Fazenda Nacional já não se vinculou, já não se subordinou à decisão colegial da Suprema Corte?
Porque, como eu falei, nossa atividade é vinculada à administração tributária e tem uma lei 10.522 de 2002 que, nos seus artigos 19 e 19A e B e C, estabelece que uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o rito da repercussão geral, que foi o caso, certo? Desfavorável à Fazenda Nacional, que também foi o caso, só iria vincular após o trânsito em julgado e a própria Procuradoria, tendo identificado lacunas e obscuridade, apresentasse embargos no sentido de esclarecer. E a Procuradoria exerceu esse direito e apresentou os embargos. Então, enquanto não fosse apreciados os embargos, não estaria vinculado à admissão tributária, nas suas duas instâncias, PGFN e Receita Federal. Os embargos, eles sabemos todos, demorou a ser apreciado, veio pandemia, veio mudança, veio impeachment, veio tanta coisa que terminou sendo objeto de prorrogação, apreciação, foi pautado mais de uma vez, e finalmente, em maio deste ano, 2021, ou seja, mais de 4 anos depois do julgamento que definiu a nova tese paradigma de que o ICMS não integra base de cálculo, apenas agora em maio de 2021 que a Suprema Corte esclareceu essas duas questões capitais que tinham sido embargadas pela Fazenda Nacional. A questão da modulação, o STF atendeu parcialmente. Não na forma como a Procuradoria solicitou, que era a partir do julgamento dos embargos. Se fosse de acordo com o pedido da Fazenda, a modulação iria só alcançar ter os seus efeitos para quem não tivesse, obviamente, amparado, albergado por uma decisão por judicial anterior, um pedido judicial anterior, só a partir de maio de 2021. O STF, sabemos todos, modulou para a data do julgamento original, 15 de março de 2017. Isso quer dizer o que com essa modulação? A pessoa jurídica, que até o dia 15 de março ingressou, peticionou em juízo pela exclusão do ICMS, estava amparado. Mesmo que a modulação, o julgamento final, viesse a ocorrer daqui a 10 anos. Ficou amparado. E os contribuintes, pessoas jurídicas, que não ingressaram em juízo? Estes, ou então que ingressaram a partir do julgamento, estes não ficaram amparados pela retroatividade na exclusão do ICMS. Então, a decisão e a modulação aplicada pelo STF definiu 3 grupos de contribuintes. Aquele universo de empresas que impetrou ação até o dia 14 de março de 2017, estes aqui têm o direito de recuperar o indébito tributário decorrente de terem pago PIS e COFINS, incluindo em sua base o ICMS, então tem o direito de recuperar, em relação aos períodos pretéritos, o ICMS que integrou indevidamente a base de cálculo do PIS e da COFINS. Aqueles que ingressaram com ação a partir do dia 15 estão na mesma situação dos contribuintes pessoas que não ingressaram em ação, ou seja, o direito a excluir o ICMS ficou constituído, nasceu para estes 2 universos a partir dos fatos geradores ocorridos a partir de 15 de março de 2017. Então, temos assim, na prática, 2 segmentos de contribuintes distintos. Os que ingressaram em juízo até o dia 14 de março vão
aplicar de forma retroativa aos períodos pretéritos o que foi decidido pelo STF. E os que não ingressaram em juízo, não peticionaram até o dia 15, passam a ter direito em relação aos fadeadores a partir de 15 de março de 2017. Essa é a questão, foi a solução definida pelo STF, 8-3 o placar, no tocante à modulação. Quanto ao critério, sabemos todos que o STF apreciou no julgamento agora do mês de maio passado, finalizado em 13 de maio, que o ICMS a ser excluído é o destacado na nota fiscal de venda. Pronto. Então ficou solucionado. E como fica aquela questão que a Receita Federal tinha interpretado, disseram que tinha confrontado até o próprio STF, a Suprema Corte, quanto que tinha decidido, ao editar uma solução de consulta dizendo que era o ICMS a recolher. Aqui eu falo até com uma certa tranquilidade, porque o autor da solução de consulta interna número 13 fui eu mesmo. Né? Eu estava como assessor do secretário e eu que editei. E o que motivou, qual foi o fato que ensejou a edição da solução de consulta interna número 13? Uma consulta da coordenação de acompanhamento judicial nosso, da COCAGE, quanto a se definir qual o critério que queria usar, que deveria ser aplicado, quando a decisão judicial em instância inferior, TRF, ou mesmo o juiz unitário, não define critério algum. E não pense que era uma ou outra. A grande maioria das decisões que chegou até a Receita Federal naquele momento, apenas dizia para excluir o ICMS, mas não dizia se era o ICMS A, B ou C. E como a Receita Federal iria aplicar, porque tinha já decisões com trânsito em julgado. Tínhamos que aplicar. Mas qual o critério, já que o STF até então não tinha estabelecido? Então foi feita a consulta formal pela coordenação de acompanhamento judicial e eu me debrucei sobre o julgamento, o acórdão do julgamento concluído em 15 de março de 2017, li ele para frente e para trás, da esquerda para a direita 3 vezes, e ali, da leitura dos votos dos excelentíssimos ministros, todos que formaram a tese vencedora, fazia sempre referência nos seus votos ao ICMS a pagar, ao ICMS pago, ao ICMS recolher. Não tinha em nenhum, se vocês forem ler, em nenhum momento referência a excluir o ICMS destacado em nota fiscal. Então, o que a Receita fez, o que a Receita Federal considerou na edição da solução de consulta interna foi, em primeiro lugar, o mesmo entendimento consubstanciado pela GFN, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos embargos, um ano atrás, que os embargos foi apresentado em outubro de 2017, e nos embargos já do item 43 até o 46, 47, lá explicitava que o critério adequado era o do ICMS a recolher. Então, o que a Receita Federal fez foi exatamente se harmonizar com o entendimento da Fazenda, já formado, constituído formalmente nos embargos, e do que estava transcrito nos votos dos 6 ministros que formaram a tese vencedora. Certo? Então, é importante até de ressaltar esse aspecto, porque muito se falou com a edição da solução de consulta, que apenas vinculou a fiscalização da Receita e a área de reconhecimento do direito creditório, dizendo qual era o critério. E tem mais, essa solução só seria aplicada quando a decisão que alcança o contribuinte, quando a decisão que ampara e tutela o contribuinte, não estabelece o critério, porque se uma decisão que reconhece ao contribuinte o direito de excluir o ICMS viesse a dizer, por exemplo,
que o ICMS a ser excluído na base de cálculo é o ICMS destacado em nota, multiplicado por 2 com a raiz cúbica, elevado à raiz cúbica, a Receita ia cumprir. A Receita cumpre o que uma decisão judicial estabelece. Mas como a Receita Federal vai cumprir se a decisão não estabelecer um critério? Então, nós pautamos pelo entendimento da PGFN e dos votos contidos no julgamento. Mas sabíamos todos que, uma vez definido o critério, seria afastado a aplicação da solução de consulta número 13. Então, isso é importante, eu já passei, inclusive, essa orientação interna, que, com o julgamento dos embargos realizado e finalizado em 13 de maio de 2021, não se aplica mais, a partir dessa data, as disposições consubstanciadas na solução de consulta interna número 13, porque ela foi editada exclusivamente enquanto o STF não estabelecesse o critério. Uma vez estabelecido, cabe à Receita Federal cumprir. Nós somos cumpridores da lei e das decisões proferidas pelo Poder Judiciário. Somos instituição republicana e atuamos de conformidade com a legislação. E, automaticamente, já passei a identificação, não se aplica mais, a partir de 13 de maio de 2021, para nenhuma fiscalização em andamento, o critério de, observe, não se aplica mais o critério de excluir o ICMS a recolher, 1. E 2, aquelas empresas que não têm nenhum processo, mesmo ainda não tendo sido publicado o acórdão do julgamento dos embargos, que observe, de acordo com o rito prescrito na Lei 10.522, a vinculação da Receita Federal ao que foi julgado em 2017 só ocorre quando, está em lei que nós somos obrigados a cumprir, quando ocorreu o trânsito em julgado, já ocorreu agora com a apreciação dos embargos, estamos aguardando a publicação do acórdão, que todos nós esperamos, sociedade e administração tributária, que não demore 7 meses para publicar um acórdão. Porque, enquanto isso, formalmente a Receita não está vinculada. A gente quer resolver isso em definitivo. Mas para resolver em definitivo, de acordo com as disposições contidas na Lei 10.522, só ocorrerá quando, uma vez publicado o acórdão do julgamento, a Procuradoria da Fazenda terá 10 dias para editar uma nota, uma vez editada uma nota, a Receita Federal tem, de acordo com o artigo 19A desta lei, 30 dias para apresentar questionamentos à nota preliminar da Procuradoria ou esclarecimentos adicionais. Por exemplo, um dos esclarecimentos que pode ter, como se excluir o ICMS, que é um valor, quando o PIS e COFINS é calculado sobre quantidade, como é o caso de combustíveis. Gasolina, óleo diesel, gás, álcool, não paga o PIS e COFINS com base no valor da venda. É pela quantidade de metro cúbico. Como é que eu vou tirar quantidade com valor? Ou seja, alguém vai ter que nos dizer. Para a gente ver exatamente no setor de combustível, por exemplo, como aplicar o entendimento, o paradigma firmado pelo STF. Então, quem tem a competência de esclarecer o alcance, a abrangência do que foi julgado pelo STF, volto a dizer, de acordo com a Lei 10.522, não é a Receita, é a PGFN. E essa competência, na forma da lei, ela é materializada com a edição de uma nota explicativa, que esta nota explicativa, após a Receita prestar questionamentos, que só vai poder fazer quando ocorrer a publicação do acordo, é que vincula. Mas isso aí não impediu de nós já nos ajustarmos ao que foi decidido. Por quê? Se vocês forem ler o parecer SEI
7.698, que foi editado agora em maio pela PGFN, certo? Nele, vocês vão ver aqui que diz, ó, esse parecer, ele foi elaborado no sentido de formular orientações preliminares, está aqui no item 1, a Receita Federal, no sentido de iniciar a adequação normativa e procedimental para o cumprimento da tese fixada. E essas providências inaugurais, como está dito no próprio parecer, ou seja, aqui esse parecer já foi uma medida muito positiva, porque, independente da publicação do acórdão, do julgamento, dos embargos, a PGFN já tomou a iniciativa e já editou um parecer relacionando os tópicos aqui, está nas suas conclusões, tidos como incontroversos. Qual? Sempre vai ter que tirar o ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. Então, a fiscalização, não, mesmo sem acórdão, não deve mais, como era antes do julgamento dos embargos, cobrar PIS e COFINS para quem não impetrou nenhuma ação na justiça, incluindo o ICMS, independentemente de o contribuinte ter ou não ingressado em juízo para exclusão do ICMS para os fatos geradores a partir de 15 de março de 2017 em diante. A fiscalização obrigatoriamente tem que tirar o ICMS. Qual o ICMS? O destacado em nota fiscal. E como é que fica o ICMS das compras? Essa é uma questão que a Procuradoria, caberá à Procuradoria da Fazenda se manifestar. O julgamento não apreciou. A PGFN vai se manifestar? Não sei. Estamos diante de um momento de discutir a nossa legislação tributária, a reforma tributária. Então, a reforma tributária, que está sendo objeto de discussão e apreciação no parlamento, já está harmonizada com o STF. Tanto a PEC 45-110 como a própria proposta do governo federal, PL 3887 da CBS, todos excluem o ICMS da base de cálculo. Também o ISS. Já estamos nos antecipando a uma futura e gigantesca querela judicial, já excluindo o ISS e as próprias contribuições. Então, veja, a própria administração tributária, o próprio governo se antecipando no sentido de diminuir o contencioso no Brasil. A proposta do governo explicita a exclusão do ICMS, do ISS e da própria contribuição na formação da sua base de cálculo. Ou seja, estamos plenamente em sintonia com as recentes deliberações do Poder Judiciário. Então, nesse sentido, o que é que temos na prática? Como a decisão alcança? Bem, o que ainda tiver de pendência, quem vai ter que dirimir essas pendências vai ser a PGFN. E a PGFN só vai editar a nota explicativa quando o acórdão for publicado. Enquanto isso, está impedido. Certo? Ela já apresentou aqui as questões incontroversas que a administração já pode aplicar e a Receita Federal já está aplicando. O que é? E deve ser excluído sempre o ICMS. E qual o ICMS? O destacado em nota. A partir de quando? Para quem tem ação judicial até o dia 14, retroage para os períodos de apuração anteriores a março de 2017. Para quem ingressou em juízo a partir de março de 2017 ou que não ingressou em juízo, o alcance da decisão da exclusão do ICMS recai sobre os fatos geradores a partir de março de 2017 em diante. E já estamos aplicando esse entendimento. Então, diante da sua explanação, doutor Jonathan, me remete a duas perguntas. A primeira, quer dizer, falou que a decisão do Supremo foi em relação à exclusão do ICMS. A Receita já se antecipa em relação à ISS e outras contribuições sociais. Tem uma estimativa de qual o valor
não é? Essa é a minha primeira pergunta, quer dizer, como subsecretário de fiscalização da Receita Federal, tem uma estimativa de qual o valor? Porque, pelo que eu havia conversado com o Alexandre Rego, né, ele me falava em números assim da ordem, com o ICMS, de 200 bilhões. Agora, com o ISS e com as contribuições, eu já me perdi em termos de valores. A Receita Federal tem uma estimativa? Essa é a minha primeira pergunta. Em termos de valores, que essa decisão do Supremo, tomada em 13 de maio, implica. E a segunda pergunta, quase que como uma consequência da primeira. Essa publicação da decisão do Supremo não ocorreu. Quando ocorrer essa publicação, diante de tantas dúvidas, por exemplo, no setor de combustíveis, que a Receita Federal tem, acredita que dentro dessa linha que falou logo no início de articulação, de integração, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Receita Federal, novos embargos declaratórios terão de ser propostos, dado que parece que há uma certa lacuna, novamente, na decisão do Supremo. Então, essas duas perguntas, estimativas de valores, não é? Porque a coisa é maior do que eu imaginava, ICMS, ISS, contribuições, e também, diante da publicação, não se sabe quando, da decisão do Supremo. Por essas dúvidas, pela sua experiência, 30 anos de Receita, vem aí novos embargos declaratórios? Poderia responder, por favor? Ok. Professor Hélio, aqui eu vou falar os números que nós podemos divulgar, certo? De acordo com o nosso relatório da arrecadação anual, são informações que estão no site da Receita Federal. No ano passado de 2020, vou contextualizar até com os dados de 2019, ano calendário 2019. No ano calendário 2019, tivemos compensações tributárias, ou seja, redução do pagamento de tributos diversos em função de créditos, e estes são preponderantemente judiciais, da ordem de 105 bilhões de reais. Para ser mais preciso, eu estou aqui com os dados do site, está no site da Receita, né, os dados abertos da arrecadação no ano passado, 105 bilhões, 554 milhões. No ano passado, subiu para 167 bilhões e 679 milhões de reais que foram compensados. Ou seja, deixou de ser recolhido tributos no ano passado da ordem de 167 bilhões por conta de compensações. Não é tudo de decisões judiciais. A maior parte é. Então, observem que o impacto está acontecendo. De acordo com um relatório, aqui é público, também pode ser extraído até na internet, do Instituto Fiscal Independente, não é de um órgão do governo, acerca dos impactos da decisão do STF, eu estou aqui lendo aqui, cita que, considerando o critério do ICMS a recolher, o que é da sua zona de consulta, a perda seria de 64,9 bilhões ao ano. E sendo o ICMS destacado, não é a Receita Federal, volto a ressaltar, é o Instituto privado. Sendo o cenário do ICMS destacado, equivale a uma compensação de 97,3 bilhões ano. Então, são dados que demonstram a grandeza de valor que está deixando de ingressar nos cofres da União, e para financiar, é importante ressaltar, educação, saúde, combate à pandemia, entre outros. Seria, então, razoável falar 97 bilhões ano. Considerando 2017, ou considerando 5 anos, a gente multiplica isso por 5? Não. Esses dados, veja só, não são os dados que o Instituto Fiscal Independente considerou no seu estudo, partiu de que todo contribuinte está no regime não cumulativo e, portanto, sujeito a 9,25% de alíquota somada, quando a gente sabe que tem um universo significativo de
que está no regime cumulativo, sujeito à alíquota conjugada de 3,65. Então, é até interessante que os dados aqui estão maiores que o nosso, porque nós trabalhamos com uma base mais real. A gente decota os contribuintes do lucro presumido, que está sujeito a 3,65, dos demais 9,25. Mas que são valores bastante expressivos, tanto é que os dados aqui que eu ressaltei mostram que tudo leva a crer que é mais de 50 bilhões ano. Bom, e claro que diante dessa sua afirmação, eu sei que é uma afirmação consequente, razoável, né? Como é que o governo pretende, então qual seria a fonte, é muito dinheiro, está dizendo aqui a OSA, como é que o governo pretende que sejam 50 ou que sejam 97 bilhões ano, multiplique por 5, como é que o governo pretende, de onde o governo pretende retirar receita para fazer essa devolução para as grandes empresas, porque esse sistema não se aplica ao Simples Nacional, não é isso? Certo, não. Pois bem, então o que eu tenho escutado, mas sem querer misturar as perguntas, a primeira pergunta, esse sistema não se aplica ao Simples Nacional, que significa dizer que pequena e microempresa não vai ter de volta, não terá benefício com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Não é? Então são grandes empresas, perfeito. Bom, como é que o governo vai encontrar nesse período de pandemia, de dificuldades, como é que o governo imagina encontrar recursos para que sejam 50 bilhões, multiplica por 5, são 250 bilhões. 250 bilhões. Como é que o governo imagina, na sua perspectiva, encontrar fonte de receita para realizar essa despesa? Porque o que eu tenho escutado, e veja, aí o que eu estou colocando uma conjectura, não precisa, se quiser, não precisa responder, é que diante de uma despesa tão grande, se fala até em, digamos assim, recuperar algo semelhante à CPMF, com uma alíquota bem menor, mas seria um dos caminhos. Existem outras estratégias que, pela sua experiência, imagina, possam ser desenvolvidas para 250 bilhões serem devolvidos em reais? Pois não. O governo federal, ele está pautando propostas de redesenho da nossa estrutura tributária. Começou com a proposta da CBS, faseado que está para ser encaminhada a proposta de mudanças específicas na legislação do imposto de renda, a seguir do IPI, ou seja, como todos acompanhamos na mídia, o governo federal está adotando a estratégia de uma reforma gradual, faseada, sem impacto automático na sociedade como um todo, para diluir, né? E essas propostas como um todo, elas estão sendo formuladas, construídas e encaminhadas, já começou com a CBS, não com o fito de um olhar para o passado, e sim para a frente. O que passou, passou. A decisão do STF é definitiva, certo? É razoável supor, acredito eu, que a PGFN não vai mais questionar o que o STF já esgotou sobre o tema. Então, as ações que o Poder Executivo tem como instrumento a ser proposto ao Parlamento é no sentido de alterar para termos um regime, um modelo de tributação sobre o consumo mais racional para o Brasil. E de forma que evite a contenda judicial, que é nocivo para todos, para as empresas. Tem um custo para as empresas e tem um custo para a sociedade. Certo? Então, o foco da Receita Federal, eu não digo Receita Federal, é porque a gente é a instância encarregada de propor aperfeiçoamento da legislação. O foco do governo federal é um olhar para frente,
mudar para termos um modelo tributário novo, sem as, digamos assim, as excentricidades do PIS, PASEP e da COFINS. Perfeito. Então, doutor Jonathan, eu quero agradecer, não é, a sua participação. A gente, na verdade, imaginei, comecei a nossa live imaginando algo em torno de 200 bilhões, que já era muito, mas agora estou vendo que eu estava sendo modesto na minha estimativa, né, porque, considerando entre 50 a 97 bilhões ano, multiplicando por 5, o valor é muito maior. Né? E, portanto, parece que isso pode até crescer, porque não é só ICMS, ISS, contribuições sociais. E aí eu pergunto ao senhor, quer dizer, ultrapassada essa primeira etapa, o seguinte, né, porque me parece que a gente está trabalhando aí com a equação receita-despesa. Né? E o senhor trabalha com fiscalização da Receita Federal, de tal ordem que todas essas operações da Polícia Federal, de alguma, obviamente, tem o dever de sigilo, não precisa falar sobre ela, mas diante desse desequilíbrio de receita e despesa, eu pergunto, essas operações da Polícia Federal, de algum modo, sempre tiveram o apoio da Receita Federal como um corpo técnico, não é isso? Eu pergunto se é assim que funciona uma atividade articulada, assim como a Receita Federal age de maneira articulada em relação à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, se também existe essa integração entre a Polícia Federal e a Receita Federal. Muito oportuna essa questão, e eu respondo bem diretamente que existe sim. Os órgãos de controle do Estado devem atuar em sintonia, como parceiros. E é comum em operações que envolvem fraudes, isso é recorrente, né? A participação, a colaboração efetiva da Polícia Federal e das polícias estaduais, das polícias militares, das unidades da Federação. Então, temos comunicação, troca de informações, área de inteligência, quando necessário, para operações específicas, temos o valioso apoio, reforço, tanto da Polícia Federal como da Polícia Rodoviária Federal. Muitas das nossas ações de combate ao contrabando, ao combate ao tráfico de drogas, é feita em ações de parceria com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Federal e, no plano dos estados, com a Polícia Militar. Então, respondo afirmativamente, sim, as polícias colaboram bastante no combate a fraudes e ao contrabando, ao descaminho e a outros ilícitos. E se fôssemos perguntar ainda mais, a Subsecretaria de Fiscalização da Receita Federal, um âmago com que materialmente ela lida? A gente viu algumas questões, não é? A questão dos atos infracionais, não é? Mas se pudesse assim falar, a gente está aqui numa turma de graduação, estou vendo alunos de mestrado, doutorado, aqui presentes. Não é? Então, e a gente vai mandar isso também para fora do Brasil, como sabe, isso está sendo gravado. A Subsecretaria de Fiscalização da Receita Federal do Brasil, ela, materialmente, o senhor que está à frente da subsecretaria, ela faz o quê? Matéria, conteúdo, por favor. Excelente. Essa pergunta, ela veio em boa hora, porque eu vou externar aos senhores uma forma de atuação da fiscalização que é um anteparo para o cidadão. É um instrumento de proteção. Qual? Nós temos na fiscalização duas áreas de atuação autônomas e distintas que convergem e atuam junto. Qual? Uma área que seleciona, faz pesquisas fiscais para definir qual o setor, qual o contribuinte que tem maior potencial de ser fiscalizado e
levantar crédito tributário não declarado espontaneamente. E a área de fiscalização propriamente dita. O fiscal que executa uma fiscalização não é o mesmo fiscal que programa. Então, isso dá um caráter de impessoalidade, de neutralidade, tecnicidade. O auditor que seleciona a empresa não é o que fiscaliza. E o que julga também não é. Então, vejam, nós temos áreas autônomas que se complementam ou se interagem como um elo sequencial. Um grupo de auditores, 300 auditores no Brasil, específico para fazer pesquisas, cruzamentos de dados, certo? Robotização, inteligência, e esse grupo, ele elabora um banco de dados de contribuintes a ser fiscalizados que fica em um sistema. E, uma vez a fiscalização precisando de mais elementos para instaurar novos procedimentos fiscais, vai esse banco de forma randômica, sorteio. Então, não se identifica, eu vou escolher aqui esse contribuinte, este, não. Identificamos, trabalhamos como que nós definimos a nossa programação anual de acordo com o peso que cada tributo tem na cesta da arrecadação. Se o imposto de renda representa 40% da arrecadação, então 40% das ações fiscais do ano vão ser executadas para fiscalizar imposto de renda. Se a contribuição previdenciária é 25%, 25% vai ser nessa contribuição. Temos também equipes especializadas em fraudes fiscais, em planejamentos tributários abusivos, em presunções de omissão de receita. Então, a fiscalização da Receita Federal ela atua de forma muito técnica, certo? Identificando os potenciais de atuação em ilícitos e com autonomia por áreas. Tem uma área específica que seleciona as empresas, alimenta desse tratamento de dados a um sistema que fica com um banco de dados. A fiscalização, ao precisar, vai nesse sistema e aleatoriamente é distribuído, não em função do nome da empresa ou do valor do porte. E uma vez a fiscalização sendo finalizada, o contribuinte vindo a contestar, mediante uma impugnação, quem vai apreciar, já de forma colegiada, é a Delegacia de Julgamento, que é uma outra unidade. Então, isso entendo eu que dá um certo conforto para a sociedade ao ver que um servidor público específico não tem o condão de perseguir e fazer, porque a atividade de fiscalização está toda distribuída entre áreas distintas. Aqui é importante ressaltar, no tocante à fiscalização, mas ainda essa questão do ICMS, que foi decidido pela exclusão do ICMS, agora de forma definitiva, certo? E a fiscalização, ao constituir novos créditos tributários de ofício, mediante a lavratura de infração, já vai excluir o ICMS. Mas como fica em relação aos indébitos, aos valores a serem restituídos, compensados? Isso aí o contribuinte tem que provocar. Não se tem uma restituição de ofício. O contribuinte que tem que pleitear a restituição, o ressarcimento, a compensação. E uma vez pleiteado, através do instrumento próprio, que é um PERDECOMP, certo? Um pedido eletrônico, estabelecendo o valor do seu crédito, que ele identifica, é dever da administração tributária, no caso da Receita Federal, verificar a integridade, a consistência do pedido. O direito ao contribuinte é certo e reconhecido, de recuperar o indébito. Está prescrito no Código Tributário Nacional, artigo 165, é o que está definido na decisão do julgamento, mas a Receita Federal tem a obrigação de verificar se o valor que está sendo pedido é o correto. E aqui é um dado importante de ressaltar, dos
pedidos de ressarcimento e compensação que são protocolizados, estão transmitidos à Receita Federal, nessa temática aqui do ICMS, o percentual de inconsistência é bastante considerável. Ou seja, o direito do contribuinte é concreto. Agora, ele tem que exercer, e ao exercer, a administração tributária tem a obrigação de verificar, pelo exame documental, dos elementos da escrituração da pessoa jurídica, se o valor que está sendo pleiteado, 900 ou 90 mil ou 9 milhões, está correto. Então, a Receita atua no sentido de respeitar todos os direitos e garantias do contribuinte, mas tem a obrigação de fazer a restituição, o ressarcimento, conforme prescrito na legislação. Tem a obrigação de apurar o valor correto. Bem, então eu quero agradecer ao Dr. Jonathan Oliveira por ter atendido ao nosso convite. Quero agradecer ao superintendente da Receita, ao Alexandre Rego, que nos permitiu trazer aqui o Dr. Jonathan. Eu quero agradecer também, Dr. Jonathan, a cada uma das pessoas que aqui presentes, né, mais de uma hora de conversa sobre um assunto importante e agradável. Então, agradecer ao pessoal da graduação, né, das turmas de graduação, das turmas do mestrado, do doutorado, né, aos meus colegas, eu estou vendo aqui, Alves também, da Justiça Federal, né, a cada pessoa Maria Carolina, a cada pessoa aqui presente, gente. Para mim é uma satisfação enorme ter a possibilidade, obrigado, Marco Antônio, ter a possibilidade de trazer alguém com tanta experiência, né, para a academia. Porque me parece que isso é importante, doutor Jonathan, aproximar a Justiça Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Receita Federal, né, da academia. A gente fazer teoria e prática próximos, né? Quer dizer, é como o doutor Lorival Villanova, um grande jurista, dizia, teoria e prática são uma coisa só. Então, muito obrigado, doutor Jonathan, por estar aqui. Eu espero que em outras oportunidades a gente tenha condição de... O grupo de pesquisa, política e tributação, é um grupo de pesquisa que está registrado no CNPq desde 2004. Né? Então, ele enfim, vem fazendo iniciativas assim. Há um canal no YouTube, a gente pretende postar isso também no canal. Né? E agradecendo a cada um de vocês. Doutor Jonathan, o senhor com a palavra. Muito obrigado por ter aceito o convite. Nós que temos a agradecer, professor. Então, é uma satisfação poder compartilhar informações. É um dever nosso, né? Então, a Receita Federal está fazendo presente neste evento, não como ação de colaboração, mas é uma obrigação nossa prestar informações de esclarecimento à sociedade como um todo. Eu vejo dessa forma, defendo dessa forma e procuro sempre que possível atender as demandas da sociedade no sentido de prestar as informações. O contribuinte bem informado, ele diminui a exposição dele e diminui também o trabalho da própria máquina de administração tributária, né? Então, foi uma satisfação e estamos à disposição para colaborar quantas vezes precisar. Muito obrigado a todos. Bom final de semana a todos. Muito obrigado, doutor Jonathan. Obrigado a cada um de vocês. Bom final de semana. Até mais, gente.